Com a condenação de Jair Bolsonaro no Supremo, praticamente dada como certa, aliados do ex-presidente agora estão vendo a disputa pela sucessão se afunilar. Em público, o discurso ainda vai ser de Bolsonaro candidato, mas em off, reservadamente, as conversas sobre o nome para as eleições de 2026 se intensificaram. Despontam o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. A ordem de uso de tornozeleira eletrônica no ex-presidente, cumprida no último dia 18, antecipou um pouco esse debate, ainda que Alexandre de Moraes tenha descartado, por enquanto, prendê-lo preventivamente. Pelo menos 3 aliados do ex-presidente ouvidos pela Folha veem esse cenário de Flávio e Tarcísio se desenhar. Professor Eduardo, qual o senhor acha que é o nome que pode se cacifar aí para 2026? A gente sabe que o Bolsonaro, o pai, não quer sair dessa posição de candidato. Isso pode complicar a situação do Tarcísio, que tem uma eleição para o governo do estado já mais certa, entre aspas, mas para a presidência da República seria uma batalha. Quanto mais adiado o começo dessa batalha, né, vai ficar mais difícil para ele. E o Flávio pode ser o candidato representando a família Bolsonaro. Aliás, eles querem muito, né? A família quer muito um Bolsonaro nessa disputa. Eu acho que a fala do governador Tarcísio, ela cria discursivamente uma realidade que me parece que não vai se concretizar no ano que vem. Ele utiliza um clichê de que a direita estará unida. Nós não temos uma direita no Brasil, nós temos uma extrema-direita radicalizada, representada por uns 12% do eleitorado, aliada a Bolsonaro e as forças políticas que orbitam em torno dele, e nós temos o centrão, que até agora não disse muito bem para que lado vai no ano que vem, mas olhando o histórico dos partidos do Centrão, o PSD, o MDB, tudo indica que a prioridade desses partidos é aumentar ainda mais o seu poder no Congresso para garantir mais emendas e mais nacos do orçamento, e as governadorias estaduais, que em alguns casos fazem parte da estratégia política desses partidos. Não acho que essa estratégia vai mudar no ano que vem. Por que eu estou fazendo referência a esse cenário? Porque acho que nas eleições do ano que vem, é provável que nós tenhamos eventualmente uma candidatura que nós poderemos dizer de uma direita que não é extremista ou golpista, que pode ser ou do Ratinho Júnior, governador do Paraná, ou do Tarcísio de Freitas em São Paulo, ou mesmo do Caiado em Goiás, mas eu acho que é certo que nós teremos uma candidatura da extrema-direita. Por que razão? Porque a extrema-direita, hoje representada pelo Bolsonaro, é um projeto político que, se não lançar uma candidatura no ano que vem, dará mostras para a população que ela está enfraquecendo. E pela dinâmica do bolsonarismo, pela dinâmica radicalizada com a qual essa força política se comporta, é muito difícil ela não lançar uma candidatura no ano que vem, seja porque isso significa a possibilidade de eleger mais parlamentares ou manter viva aquilo que o Bolsonaro quer, que é aumentar a bancada de senadores para, por exemplo, poder aprovar impeachment de ministros do STF, bem como também manter viva a chance de uma candidatura competitiva para as eleições de 2030, que pode ser inclusive o próprio Bolsonaro. Então, acho que nesse sentido, o cenário no ano que vem, dado que a extrema-direita vai lançar uma candidatura, me dá a impressão que se inclinaria para 2 possibilidades. Uma, que seria uma candidatura mais orgânica e familiar. Nesse caso, o senador Flávio Bolsonaro seria a opção, porque o 03, o filho, o Eduardo Bolsonaro, está nos Estados Unidos atuando contra os interesses do Brasil, o que eleitoralmente tornaria difícil a sua candidatura, bem como também ele, na medida em que vai intensificando essas ações, pode criminalmente ou legalmente estar impossibilitado de ser candidato ano que vem, dado que ele pode ter problemas com a justiça. Então, é provável que Flávio Bolsonaro venha a ser uma candidatura nesse campo. Não acho que o bolsonarismo venha a optar pelo Tarcísio de Freitas, porque o Tarcísio de Freitas tem dado mostras que, para a família Bolsonaro, não é de todo confiável. Ponto 2. Tarcísio de Freitas aprendeu na eleição de São Paulo ano passado que Bolsonaro não é um cabo eleitoral confiável, porque no meio da disputa Bolsonaro começou a dar sinais que poderia apoiar o Pablo Marçal quando viu que o Ricardo Nunes estava enfrentando dificuldades para, enfim, dar conta da sua campanha. E, em terceiro lugar, Tarcísio de Freitas tem uma candidatura à reeleição para o governo do Estado que me parece muito mais garantida do que assumir o risco e queimar a largada, por assim dizer, e
se candidatar contra Lula, que terá a máquina do governo na mão, e Lula, que hoje não é um candidato que a gente poderia dizer sem condições de competir e chegar em 2026 em condições de ser reeleito. Então, acho que nesse cenário, repito, tudo indica que o bolsonarismo e a extrema-direita, por razões de sobrevivência, terá uma candidatura, mas que me parece que ela caminha para um isolamento maior. O processo de condenação do Bolsonaro e mesmo essas ações do governo Trump aliadas à família Bolsonaro, elas caminham para, a meu juízo, ampliar o isolamento do bolsonarismo, e tudo indica que nós vamos ter uma eleição polarizada, mas com, a meu juízo, menos condições eleitorais do bolsonarismo se colocar na disputa, como teve em 2022, porque o governo tinha todo o aparato da máquina administrativa, os recursos financeiros para fazer a campanha, que não terá no ano que vem. Ô Calil, você acha que agora em 2026 a extrema-direita vai dominar mais uma vez ou a direita democrática pode aparecer como um candidato competitivo? Eu não vejo muitas possibilidades para a direita democrática. Eu acho que vale a pena a gente lembrar que tem um processo que não é menor, né, que foi nos últimos anos, o apequenamento e depois até o desfazimento, né, do PSDB, e inclusive mesmo antes, né, eu lembro muito bem que durante o governo Bolsonaro a gente teve situações, né, envolvendo o próprio Aécio Neves, né, digamos, colando ali, né, com o bolsonarismo e posições também antidemocráticas. Então eu acho que o que acontece é o seguinte, não é como se necessariamente a gente num espaço que se a extrema-direita deixa vago, que necessariamente esse espaço vai ser ocupado por uma direita democrática. Eu tenho a impressão, inclusive até nos próprios processos que a gente tem feito de pesquisa, ouvindo eleitores nos últimos anos, que isso não é bem assim, né? Não é uma conta em que se não tem, como se fosse uma prateleira. Ah, não tem extrema-direita, então eu vou votar na direita. É muito mais complexo que isso. E eu acho que o próprio experimento que a gente teve com a eleição municipal de São Paulo, já que o professor Green citou, né, o caso do Nunes e do Pablo Marçal, mostra isso. O Pablo Marçal era uma figura que não fazia parte das possibilidades ali, não era nem visto como político, e apareceu e ganhou muito espaço numa espécie de vácuo, numa espécie de vazio em que foi possível ele entrar, e depois, a meu ver, até ele perdeu a candidatura para ele mesmo, mas isso já é uma outra história. Então, acho que a extrema-direita, ela acaba que ela vai conseguir, digamos, com uma certa força, numa parte específica do eleitorado, continuar, e esse eleitorado, se ele não puder votar numa postura que seja mais radical, mais antidemocrática, corre o risco dele não votar em ninguém. Então, não necessariamente vai votar em alguém. E acho que nesse caso também tem uma coisa que é preciso tempo, né, para você pensar a formação de lideranças, e todas as lideranças que a gente tem hoje, do que poderia ser visto como a possibilidade de uma direita democrática, está mais ou menos colada com o bolsonarismo. Hoje, se a gente vai olhar, por exemplo, apenas talvez o Eduardo Leite é uma figura que está se colocando ali de uma maneira um pouco mais distante, que tenta, de alguma maneira, se posicionar um pouco com uma distância mais, digamos, segura. O resto, esses governadores que a gente viu, todos esses governadores que a gente está ouvindo, estão colados com o bolsonarismo, e a gente só faltou o Romeu Zema aqui, né, numa agenda que é basicamente uma agenda bolsonarista, de reproduzir o bolsonarismo, de fomentar isso. Então, eu acho que o bolsonarismo, de uma certa maneira, abriu uma espécie de janela de possibilidade na política que vai ser muito difícil fechar. E isso também é uma coisa grave do que acontece na extrema-direita, porque a gente vai normalizando posições que são antidemocráticas. Mas para, enfim, finalizar em relação ao que a gente pode ter no futuro, eu acho que vai ser muito difícil a gente ter a família, um nome de sobrenome Bolsonaro fora de 2026. A gente provavelmente vai ter alguém. Pode ser inclusive a Michelle Bolsonaro, que a gente não comentou aqui, pode ser outros, mas a gente vai provavelmente ter sim alguém do sobrenome Bolsonaro em 2026.